tell me, Aldo, if I were sitting where you're sitting, would you show me mercy? Nope. O passado é uma espécie de construção. Nós não vivemos nele, mas ele vive em nós. E claro, o passado não termina nas datas que escolhemos para pontuar o seu fim. Por exemplo, nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. E nesse processo, Hitler morreu, de tal forma que o Holocausto finalmente se fez um triste fato histórico. Objeto do passado, certo? Errado. Fato é que estava todo mundo muito cansado e o mundo queria virar logo essa página. Até porque, quando a guerra se encerrou, os aliados daquele período se tornaram rivais e o fascismo já não tinha mais uma figura central, viva e poderosa, só que ainda pulsava vivo nos cantos. E uma importante pergunta ficou no ar: onde foram parar todos os outros nazistas? Os criminosos de guerra, os burocratas e os eugenistas responsáveis pelo Holocausto. Bom, por todos os lados, envolvidos com o Vaticano, com a CIA, em especial aqui na América Latina, dando golpes de Estado. Hã? Como assim? Pois é. Essa estranha diáspora nazista é também um fato histórico. Mas o que nos interessa mesmo aqui é entender o como e o porquê disso ter rolado. E por essa razão, hoje nós vamos te contar a história de um sádico muito útil, lembrado como Klaus Barbie, o açougueiro de Lyon. A ideia de um nazista escondido por aí não é exatamente nova. Encontramos muitos exemplos de filmes, livros e quadrinhos usando-a como premissa. Sejam os alemães executados pelo Magneto na Argentina no filme X-Men Primeira Classe. Blut und Ehre. Ja, was würden Sie gerne zuerst verlieren? Wir hatten unsere Befehle. Also Blut. Ou o nazista interpretado por Peter Sellers em Doctor Strangelove. Ou ainda Armin Zola, o cientista nazista ficcional trazido para a América. You know this thing? Arnim Zola was a German scientist who worked for the Red Skull. He's been dead for years. Look around you. I have never been more alive. Mesmo sendo um conceito muito estranho, é bem comum. E talvez haja um fundo de verdade nessas histórias. Afinal, seria de um otimismo inocente acreditar que as ideias racistas, autoritárias e perigosas teriam sido deixadas de lado dentro e fora da Alemanha tão rápido assim. O segundo motivo para não ser um conceito estranho é que há um fundinho de verdade nessas histórias. Afinal, muitos dos envolvidos no Holocausto e na máquina de guerra e ciência freestyle nazista seguiram vivos e muito bem espalhados pelo mundo. Aí você me pergunta: nossa, mas como pode isso? Bom, a resposta é a mesma de quase todas as questões moralmente complexas em termos de geopolítica que aconteceram depois de 1945, a disputa por hegemonias do período da Guerra Fria. Veja bem, quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a gente acaba tendo uma visão um pouco maniqueísta de como é que funcionava o negócio. Maniqueísta porque, olha, parece às vezes que eram todas as nações do bem contra as nações do mal e a Alemanha hitlerista. Uma leitura que ignora tanto a leniência e cooperação que existiu em todos os países, em especial na Europa, além de que ignora que muita gente fora da Alemanha estava bem alinhada ao nazifascismo. Só que agora passou a pegar mal, né? People love what I have to say. They believe in it. They just don't like the word Nazi. Se antes as intenções dos governos não eram moralmente evidentes, o negócio piorou muito quando a grande disputa mundial virou aí comunismo versus capitalismo. Começou a ter a corrida armamentista, a espionagem internacional se intensificou e governos fantoches começaram a surgir. Em todos os casos, aconteceu um monte de coisa obscura e extraoficial, muitas delas ligadas aos nazistas de antes, que passaram a ser vistos como excelentes recursos para a Guerra Fria.
Bom, muito bem, chegou a hora de falarmos do tal do Klaus Barbie. Esse rapaz, bem apessoado, com sobrenome de boneca, tinha um apelido, o Açougueiro de Lyon. E ele fora basicamente um grande especialista em tortura e táticas de interrogatório para o Terceiro Reich. Sua primeira missão notória fora nos anos 40, procurando judeus escondidos na Holanda. Depois disso, fora promovido para chefe da Gestapo em Lyon. Barbie fora pessoalmente responsável pelo envio de ao menos 10.000 judeus para Auschwitz. Em 1944, quando começou a azedar seu esquema na França, ele fugiu para a Alemanha e ficou escondido usando nomes falsos. Vale destacar que ele era um baita espião. E isso chamou a atenção de alguns governos democráticos ocidentais, em especial os Estados Unidos, que, embora tivessem generosos documentos demonstrando que conheciam bem as figuras, resolveram fazer negócios. O órgão responsável pela parceria foi o CIC, Serviço de Contra-Espionagem do Exército Americano, em 1947. E o seu primeiro trabalho foi o seguinte: recrutar ex-membros da Gestapo e os infiltrar no Partido Comunista Alemão para os Estados Unidos. O nome dessa missão era Projeto Felicidade. Barbie seguiu trabalhando para os Estados Unidos por mais 4 anos, mesmo tendo, em 1948, sido acusado internacionalmente por todo tipo de barbaridade, em especial pelos franceses. Mas a verdade é simples e ficara bastante clara em 1950. Afinal, quando pressionados pela França, segundo o relatório da Procuradoria-Geral do país, eles declararam o seguinte: que Barbie era muito valioso para que o deixassem ir embora. Bom, em março de 1951, auxiliado pela CIC, Klaus fugiu para a Bolívia, onde tornou-se cidadão e recebeu todo tipo de auxílio. Em 1964, rolou um golpe militar na Bolívia e a inteligência americana retomou seus contatos com Barbie, que logo se aliou ao regime. Em 1966, participou de um grupo encabeçado por americanos que tinha como objetivo caçar ninguém menos do que Che Guevara. Nesta época, também integrou um grupo de perseguição a esquerdistas bolivianos. Aliás, empresário nazista que era, Klaus Barbie também organizou um grupo de tráfico de armas ligado a ditaduras. René Barrientos, ditador boliviano, foi um dos maiores investidores. Dessa parceria nasce a Companhia Transmarítima Boliviana, uma marinha toda especial para um país que sequer tem costa. Em 1972, ele acaba sendo preso, não por seus crimes de guerra, mas por uma dívida da companhia de venda de armas dele. Nesse período, Klaus chegou a dar uma entrevista para o estado de São Paulo, e nela, como em muitas outras, ele sempre deixou claro que não se arrependia de seus crimes, assim como se considerava um bom cidadão que apenas seguiu ordens. Enfim, a França pedia extradição, mas ele era muito ligado ao governo e um cidadão boliviano. Em 1980, montou um grupo nazista chamado União Mundial dos Nacionais Socialistas. Essa galera estava profundamente envolvida em outro golpe de Estado que ocorreu no final da década de 70. O investidor dessa vez era o narcotraficante Roberto Soares. E o golpe impulsou o aliado Luiz Garcia, que nomeou Klaus tenente-coronel honorário do exército boliviano. Nessa época, ele foi o líder do grupo nazista ligado ao governo de nome Noivos da Morte, e seu trabalho ainda consistia em torturar e matar subversivos. A narcoditadura boliviana, entretanto, acabou, e com ela, boa parte da blindagem de Klaus. Em razão de esforços contínuos da comunidade judaica, do Mossad, do governo francês e de outros entes internacionais, ele acabou perdendo sua cidadania. Depois foi extraditado. Daí, em 1987, ele foi finalmente julgado e preso. O açougueiro de Lyon, enfim,
foi sentenciado à prisão perpétua e morreu 4 anos depois. Foi quando ele finalmente entrou para a história como aquilo que ele sempre foi: um sádico útil, um nazista infiltrado e uma vergonha para o mundo. E bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.